Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí a nossa aula, abram a apostila de História, página 7. Vamos lá? Apostila de História, página 7. Nós iremos fazer a página 7 a 11, tá? Deixa a professora abrir aqui. Página 7 a 11. Então, vamos lá. Nós continuaremos falando sobre a produção de café, ok? Então, nós começamos lá falando sobre o café, a origem do café, como veio parar no Brasil. Então, vamos lá. Página 7. Já peguem o marca-texto, tá? Quando a professora falar para marcar aí, grifar, vocês vão marcar. No passado, o transporte de produtos como cana-de-açúcar e ouro normalmente ocorria por meio de carroças, que eram conduzidas por gado, cavalos ou mulas. Por certo tempo, o café também foi transportado dessa forma até as cidades portuárias dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas, com o crescimento da produção de café e seu destaque na economia brasileira, um novo tipo de transporte passou a ser usado, o trem. Então, vocês podem grifar essa parte, ó. A segunda linha aqui, depois do ponto final. Por certo tempo, o café também foi transportado dessa forma até as cidades portuárias. Até aqui, portuárias. Depois vocês vão lá na linha de baixo. Mas, com o crescimento da produção de café e seu destaque na economia brasileira, um novo tipo de transporte passou a ser usado, o trem. Até trem, tá? Esse transporte não passava por estradas de terra, mas por ferrovias, que eram montadas com peças de madeira, denominadas dormentes, e barras de ferro, formando trilhos. Na época, o trem era um meio de transporte rápido e eficiente, que carregava uma grande quantidade de mercadorias em seus vagões. Para locomovê-lo, era preciso usar carvão mineral como combustível. Então, vocês vão grifar aqui, ó. O trem era um meio de transporte rápido e eficiente, que carregava uma grande quantidade de mercadorias em seus vagões. Então, o que nós vimos aqui na leitura? Que antes era carregado por carroças, mas como começou a aumentar muito a quantidade de café e começou a produzir bastante, né, a plantação, e começou a se expandir, aumentar em muitos estados, tinha que ser um transporte mais rápido. E aí, então, começou a ser transportado pelo trem. Por que pelo trem? Porque ele era um meio de transporte rápido e eficiente. E ele carregava grande quantidade de mercadorias em seus vagões. Então, vamos lá. Aqui vocês têm uma fotografia registrada por Marc Ferrez em 1880. Essa ferrovia Minas e Rio, também conhecida como Ferrovia do Rio Verde, foi inaugurada em 1884 por Dom Pedro II. E aí vocês estão vendo a ferrovia, né? E vamos lá. Após ler a imagem, responda as questões. Que meio de transporte foi registrado na imagem? O trem, o meio de transporte. Qual foi? O trem. Então, foi registrado a imagem de um trem, ok? Letra B. De acordo com o que foi informado anteriormente, que estados se destacaram na produção de café? Nós até falamos já na nossa aula passada, né? Que foi São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Foram praticamente, né, todos os estados que formam a nossa região sudeste. Então, esses foram os estados que se destacaram na produção de café. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Letra C. De acordo com a referência e a legenda da fotografia, que estados faziam parte da rota do meio de transporte mostrado na imagem? Então, a rota abrangia que? Os estados de Minas Gerais, né? Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, lá na imagem já está até falando, ó. A ferrovia Minas e Rio. Porque fazia essa rota, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Próxima página, página 8. Olha só. Verifique as informações destacadas a seguir e indique diferenças entre os dois meios de transportes representados.
Então, nós temos aí o trem e a carroça, como foi falado no nosso texto da página anterior. Para isso, pinte os quadros com a cor correspondente ao meio de transporte. Então, se for relativo a trem, nós vamos pintar de verde. Se for relativo a carroça, será azul. Então, vamos lá. Uso de animal para locomoção, a carroça. Então, vocês vão pintar o quadro de azul, certo? Uso de carvão mineral como combustível, trem. Então, vocês vão pintar de verde. Menor capacidade de carga. Quem que carrega menos aí? A carroça. Então, vocês irão pintar de azul. Aqui, maior capacidade de carga, o trem. Então, vocês irão pintar de verde. Locomovia-se em ferrovia, o trem vai pintar de verde. Locomovia-se em estrada de chão ou de pedra, a carroça vai pintar de azul. Maior velocidade, o trem, verde. E menor velocidade, a carroça, e vai pintar de azul, certo? E aí nós vamos responder a letra A. Qual desses dois transportes era mais eficiente no transporte de café? O trem. Então, pode colocar lá. O trem era o mais eficiente. Então, o trem era o mais eficiente. E na letra B, nós vamos colocar por quê. Quando tem essa palavrinha aí, justifique a sua resposta, é porque nós iremos explicar por que que eu dei a resposta que o trem era o mais eficiente. Então, vamos lá. Então, por quê? O trem é um meio de transporte muito mais rápido que um carro de boi, né? Que é a carroça. Então, o trem é um meio de transporte muito mais rápido que um carro de boi. E possui alta capacidade de carregamento de mercadorias. Então, e possui alta capacidade de carregamento de mercadorias. Então, essa é a nossa resposta. Ou, quem quiser, pode copiar lá do que a gente grifou, lá na página anterior, que o trem era um meio de transporte rápido e eficiente, porque ele carregava uma grande quantidade de mercadorias em seus vagões. Ok? Então, uma das duas respostas está correta, tá? Colocando uma dessas duas, as duas estão corretas. Combinado? Então, por que que o trem era mais eficiente? Porque ele era muito mais rápido e ele carregava muito mais quantidade, né? A quantidade era bem maior de mercadorias que ele carregava. Então, essa é a nossa justificativa aí, por que que ele era mais eficiente. Exercício 3. Assinale um X no nome dos meios de locomoção atuais usados para transportar mercadorias como sacas de café. Então, vamos lá. Nós temos carroças puxadas por bois, ainda temos, sim, então pode fazer um X. O trem nós temos, ainda temos para carregar, e caminhões, né? Então, vai ser carroças puxadas por bois, trem e caminhões. Então, vocês vão assinalar essas três opções. E próxima página, página 9. Vamos lá? Nós iremos até a 11, tá, pessoal? Comumente, os trens trafegavam com bastante velocidade pelas ferrovias e, em algumas situações, atravessavam montes e matas nativas até chegarem às estações ferroviárias próximas às cidades para descarregar ou carregar mercadorias, como o café. O Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, destacou-se como local de grande produção cafeeira, mas, a partir de 1870, as fazendas produtoras de café se concentraram em São Paulo, no Oeste Paulista. As ferrovias que ligavam essas regiões facilitaram a formação e transformação de muitas vilas e cidades. O trem fazia o mesmo trajeto diversas vezes, parava nas estações e seguia até os portos brasileiros, onde ocorria o carregamento de mercadorias, nos navios, inclusive de café, que começou a ser vendido para outros países. Naquela época, o Brasil se tornou o maior produtor de café do mundo. O produto era exportado para a Europa e para os Estados Unidos. E aqui vocês têm a imagem aí, então, da ferrovia Minas e Rio, tá? Os trens são meios de locomoção que, além de mercadorias, eles podem transportar pessoas,
Na construção de ferrovias, o uso de túneis facilitava a passagem dos trens, pois assim poderiam se locomover por dentro de morros, cortando caminhos. E navios ancorados no porto de Santos, esperando o carregamento de sacas de café. E aí nós temos aqui, então, tá? O embarque de café nos portos aí, para terem embarcado de navio. E agora nós vamos lá para a página 10. Então tá lá, leia essa fotografia. Então vocês estão vendo aí, casa de café em Lisboa, em Portugal, né? Lisboa, capital de Portugal. Então, de acordo com a leitura, responda. Registre as informações que podem ser retiradas da legenda e da foto. Qual que é o local? Lisboa. Então, vocês vão escrever aqui local, Lisboa, letra maiúscula, né? Porque é o nome de cidade. Qual que é o ano? 1911, tá aqui, ó, do ladinho, ó, Lisboa, 1911. Informações do letreiro e do cartaz. Então, nós vamos escrever aqui, ó, a brasileira. Isso mesmo, com Z, tá? Aí tá escrito com Z. A brasileira, tá? Aí vocês vão pôr o número 122, Casa Especial de Café do Brasil. Então, aqui vocês vão copiar o que tá tudo escrito aí É que tá meio apagadinho aí. Então, a professora tá ajudando vocês, né? Então, vocês vão escrever aqui nas informações, vai colocar a brasileira 122, Casa Especial de Café do Brasil. Lisboa, Porto, Sevilha. Lisboa, Porto, Sevilha. Ok? Então, é isso que vocês vão escrever aí nas informações do letreiro. Produto comercializado, o que que é? O café, isso mesmo, o café. Letra B. Relacione a foto com o que estudamos até o momento e assinale as alternativas verdadeiras. O Brasil não vendia café para outros países. Isso é verdadeiro? Não é verdadeiro. Nós acabamos de falar que ele começou a exportar, vender para a Europa, né, e para os Estados Unidos. Então, ele vendia sim. A foto revela a importância da comercialização de café brasileiro em outros países? Sim, então pode fazer um X. O café brasileiro era levado por caminhões até os países da Europa? Não, eram de navios, né? As plantações brasileiras de café transformaram os espaços rurais? Com certeza. E trens e navios foram meios de locomoção muito importantes para a comercialização de café no Brasil? Com certeza. Então, vocês vão assinalar aqui, ó, a importância do café em outros países, que as plantações transformaram os nossos espaços rurais e que os trens e navios foram muito importantes na comercialização, certo? E para finalizar a página 11, então tá lá. A exportação de café deu visibilidade ao Brasil como produtor do grão e o país se tornou famoso por causa da boa qualidade do produto. Leia este trecho da letra de música composta por Jorge Benjor. Então tá lá. Em 1727, um nobre chamado Palheta trouxe a cultura do quê? Café. Então vocês podem completar aí. Café. Trouxe a cultura do café para o Brasil. Planta maravilhosa e originária da Etiópia. Então foi isso que nós vimos lá no nosso início do estudo de história, que o café tem origem na Etiópia e quem trouxe foi o Palheta, né? Foi isso que nós vimos. E ele trouxe aqui para o nosso estado do Pará, depois que começou a expandir para outros estados. Então, olha lá, de acordo com o texto e nossos estudos, responda as questões. A que planta maravilhosa se refere o texto? Então, a gente já escreveu aqui, ó, café. Então, a gente já preencheu aí a lacuna, né, o espaço. Letra B, qual é a origem dessa planta maravilhosa? Então, originou-se da Etiópia. Ou pode copiar aqui, ó, originária da Etiópia, ok? Letra C, como essa planta chegou ao Brasil? Então, vamos lá. Francisco de Melo Palheta trouxe as primeiras mudas de café para o Brasil em 1727. Então, escrevam aí, de novo. Francisco de Melo Palheta, tudo letra maiúscula, porque é nome de pessoa, substantivo próprio.
trouxe as primeiras mudas de café para o Brasil em 1727. Ok? Então, essa é a nossa resposta de como chegou. Leia a imagem e a legenda correspondente. De acordo com a leitura, assinale as afirmativas corretas. Então, nós temos aqui a imagem do mapa do Brasil, ilustrada só com grãos de café, né? E aí tem uma xícara e tá lá, café do Brasil, né? Tá aí, então, escrito. Aí numa propaganda. Lógico que não é em brasileiro, tá? Tá em outro país. Lá na França, né? Nosso francês, Brasil. Então, vamos lá. A França tinha uma produção própria de café e a chamava de café do Brasil. Não. O café produzido no Brasil era exportado para a França? Sim. O café produzido no Brasil era de melhor qualidade? Sim. Então, vocês vão assinalar os dois últimos quadrinhos aqui, o segundo e o terceiro. Então, aqui nós temos uma propaganda francesa de café brasileiro, veiculada em 1936. No cartaz, lê-se a seguinte frase, que está traduzida: uma nação de 45 milhões de habitantes, onde metade é especializada na produção do melhor café, café do Brasil. Olha que propaganda bonita, né, pessoal? Então, bem bonita aí. Então, nós se tornamos um dos maiores produtores de café no nosso país, certo? E para finalizar a nossa aula de hoje, vocês têm lá no caderno a tarefinha de espanhol e caligrafia. Então, vocês vão traduzir. Então, tá lá, los saludos, que são as nossas saudações. Então, vocês vão traduzir para a professora o que significa buenos dias, buenas tardes, buenas noches, com permiso, mucho gusto e muchas gracias. Presta atenção, não confundam, mucho gusto não é muito gosto, tá? A gente usa esse termo, mucho gusto, quando a gente sente prazer em conhecer alguém. Então, significa muito prazer, tá? Que a gente pode usar essa expressão, mucho gusto ou es um placer. Então, mas aqui a professora colocou mucho gusto. Então, mucho gusto é muito prazer em conhecê-los, ok? E na caligrafia, vocês irão escrever no caderno de caligrafia, tá, pessoal? E vocês irão escrever uma mensagem para o papai. Não é para copiar mensagem de lugar nenhum. Vocês vão escrever uma mensagem para o papai. Pode ser uma mensagem, um texto normal, né, narrativo, pode ser um poeminha criado por vocês, ok? Pode ser um versinho criado por vocês que vão escolher, mas tem que ser escrito por vocês, combinado? Só quero ver, hein, pessoal? Beijos e até amanhã na nossa próxima aula.